Quero ser como um girassol, girassol sempre em busca da luz da manhã. Quero ser como um roxinol a cantar sempre a vida sem fim. Quero ser feliz. Quero todo o amor que há. Quero ser um giz. O quê? Rabiscar o mundo inteiro de amor, de amor. Quero plantar uma flor onde faltam as cores da paz. Quero ser um adulto no agir, criança no modo de ser. Quero ser feliz. Quero todo o amor que há. Quero ser um giz. O quê? Rabiscar o mundo inteiro de amor, de amor, de amor, a rabiscar o mundo de amor. Sorriso, enfim, a alegria vem, me arrasta, me toma, se faz dona de mim. Eu posso ser quem eu quiser, mas tem que ser o melhor de mim. Tendo a felicidade, eu tô com tudo, sim. Vai dizer como posso me encontrar, para que lado eu devo seguir e puxar bem lá no fundo um tesouro em cristal, lapidado com todo cuidado pela lei do amor. Vai dizer como posso me encontrar, para que lado eu devo seguir e buscar bem lá no fundo um tesouro em cristal, lapidado com todo cuidado pela lei do amor, pela lei do amor, pela lei do amor. Hoje o sol acende a manhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no seu caminhar, despertando os lábios, sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, a conquista da paz está sem ti, a presença de Deus a guiar seus passos a
você, renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar, renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar e viver pela fé. E viver pela fé. E cantando para para pá, para 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 pá, para 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 pá, pá 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 pá, para para pá, para 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 pá, para 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 pá, pá 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 pá. O melhor de ti. Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração, seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olha pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia pra transformação. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara o teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos
És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos consolar, porque és o mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem um vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És a luz de um novo ser. És luz. Bom dia, gente amiga. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa reunião das manhãs de domingo. Que estejam se cuidando bastante, com muita paz e muita saúde. Lembramos que o nosso chat ficará disponível para as mensagens de saudação durante a ambientação. Após, solicitamos que toda a concentração seja colocada nos estudos da manhã.
que o coração esteja inteiro nas preces. E ao final, o chat novamente estará disponível para as mensagens de despedida. A página de abertura da manhã de hoje será lida pela nossa jovem Catarina e os estudos serão realizados pela companheira Ana Oliveira, que nos trará o Livro dos Espíritos, questões 647 e 648, que nos falam da divisão da lei natural. Em seguida, o nosso companheiro Brasil nos trará o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 14 e 15, que nos falam do perdão das ofensas. E ao final, temos o GEAL, Grupo de Educação Espírita André Luiz. Chamem as crianças. Hoje também é dia de evangelização. Que tenhamos uma manhã de estudos, de muita paz, muito rica, com certeza, que possamos aproveitar, levar conosco muitas reflexões para ao longo da semana elaborarmos tudo o que hoje recolhermos como ensinamento. Que Jesus nos abençoe, uma excelente reunião, um excelente domingo. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo, na terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova, ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão, caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo,
com os recursos do Verbo transformador. Mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Unindo os nossos pensamentos, possamos rogar a Deus, nosso Pai, de bondade e de misericórdia, a Jesus, nosso amigo tão querido, esse médico de nossas almas. Que fiquem conosco nesta manhã, em que vamos iniciar mais uma reunião de nossa tão abençoada Casa de Miguel. Que possamos ainda contar com os benfeitores amigos dessa casa abençoada que tanto nos ampara, que tanto nos fortalece, que tanto nos dá oportunidades de trabalho e de reflexões. Pedimos ainda ao nosso anjo guardião, aos nossos mentores, para que possamos, refletindo em torno da doutrina espírita, trazermos todo esse conteúdo importante para nossas vidas, que faz a diferença no nosso dia a dia, que faz com que a cada dia estejamos melhores, mais fraternos, mais brandos, mais pacíficos. Nos envolva, Mestre Jesus, com o seu imenso amor. Nos abrace e nos sustente nesse momento em que a nossa humanidade precisa tanto de Ti, Mestre. E é em Teu nome, em nome de todos esses abnegados benfeitores queridos, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de bondade e de misericórdia, que de nossa parte pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de domingo. O meu nome é Ana Maria, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje, no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar a terceira parte que trata das leis morais. E nós vamos então fazer uma reflexão das questões 647 e 648, que tem o subtítulo Divisão da Lei Natural. Vamos lá?
Bem, iniciando as nossas reflexões, vamos rever alguns itens que já foram estudados. Na questão 614, Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Já na questão 617, Kardec pergunta qual é a abrangência dessas leis divinas ou natural. Concernem a outra coisa que não apenas a conduta moral? E eles respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, o que os espíritos disseram, é que essa lei natural ou divina, ela abrange dois tipos principais de leis. Uma são as leis físicas. Essas leis físicas regulam o movimento da matéria, as relações da matéria, que é estudada pela ciência. E as outras regulam a parte moral do homem, Regula exatamente as suas relações com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Só que essas leis físicas e essas leis morais, elas, com certeza, a autoria é Deus, Então, a lei natural, dividida em leis físicas e morais, e Deus é o autor de tudo isso. Então, a lei de Deus, como nos diz a questão 621, está escrita em nossas consciências, mas os espíritos vêm dizendo para nós que nós vamos compreendê-la à medida que vamos nos aperfeiçoando, à medida que nós vamos progredindo. E ele diz ainda que todos nós vamos conhecê-la plenamente um dia. E à medida que o tempo passa, à medida que nós temos as diferentes encarnações, nós vamos conhecendo essas leis, mudando o nosso comportamento, adquirindo virtudes e, com certeza, progredindo. Os espíritos ainda nos dizem que Deus deu a certos homens a missão de revelar essas leis para todos nós, E nós vamos ver, com certeza, que esses homens de gênio, esses profetas, esses messias, eles trazem os ensinamentos da moral cristã para que a cada encarnação o espírito se aperfeiçoe e, com certeza, desabroche essa lei divina que está impressa em nós. E é quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus vai oferecer ao homem, como guia e modelo. Guia nós seguimos, modelo copiamos. Então, o guia mais perfeito é Jesus. Jesus é esse Espírito puro que veio nos revelar verdades, veio nos revelar o seu Evangelho de luz, guiando os nossos comportamentos, nos ensinando principalmente a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a seguir a lei divina para fazer brilhar a nossa luz. Vemos assim que, em termos de aprendizado espiritual, compreendemos que o entendimento das leis divinas passam por 3 períodos fundamentais. Moisés nos trouxe os 10 mandamentos quando o povo já estava pronto, já acreditavam no Deus único e abriu o caminho. Jesus nos trouxe a lei de amor e continuou a sua obra. E o Espiritismo, como o cristianismo,
Rede Vivo, né, como o Consolador prometido, continua a obra e a concluirá, com certeza. Mas por que conhecer essas leis naturais? Em que elas modificam nossa vida? Por que nos preocuparmos com a prática do bem? Vamos ver por quê? O Consolador prometido nos diz, né, que a prática dessas leis morais vai nos estabelecer um roteiro de convivência, além de mostrar o caminho para que nós conheçamos a nós mesmos, e com esse conhecimento de si mesmo, nós vamos ter a chave do progresso espiritual. Então, quando praticamos a lei divina, quando seguimos aquilo que Jesus nos mostrou como modelo e guia nosso, né? Ele mesmo nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chegará ao Pai senão por ele. Então, quando conhecemos as leis e a praticamos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, com certeza nós vamos progredir espiritualmente, entendendo que a nossa vida espiritual é a nossa verdadeira vida. E vamos com certeza nos desapegando, nos desprendendo das questões materiais. Na questão 647, que nos coube refletir, Kardec pergunta o seguinte: toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? E os espíritos respondem que certamente esta máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. É necessário mostrar-lhes a aplicação. Do contrário, eles a negligenciarão, como fazem hoje. Além disso, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e esta máxima é apenas uma parte dela. Aos homens são necessárias as regras precisas, os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, os espíritos são muito claros, evidenciando para nós que o amor ao próximo é central nessa lei divina ou natural. O próprio Mestre Jesus nos trouxe como mandamento maior, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas que existem aspectos que transcendem a esse princípio, né? Eles frisam ainda que muito frequentemente são mal compreendidos pelos homens e que necessita ser bem especificado em cada situação, em cada contexto da vida, para que a gente possa ter diretrizes claras e precisas, né, de comportamento. E sendo assim, né, a gente percebe que, embora a lei natural refira-se tanto ao aspecto físico quanto ao aspecto moral, esse aspecto moral é que deve ser enfatizado, pois é ele que vai dar uma referência ao nosso estado de evolução espiritual. Então, é importante que a gente desenvolva, né, aperfeiçoe, melhor dizendo, né, esse comportamento, desenvolvendo essa lei que está impressa em nossa consciência, para que a gente estabeleça para as nossas vidas, como os espíritos nos dizem, dentro das diferentes situações, diretrizes claras de comportamento, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Importante que todos nós compreendamos. E na questão 648, Kardec pergunta o seguinte: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade,
de progresso, de igualdade, de liberdade e, finalmente, a de justiça, de amor e de caridade. Resposta dos Espíritos. Esta divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abarcar todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, portanto, adotá-la sem que nem por isso ela tenha algo de absoluto, exatamente como todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se considera alguma coisa. A última lei, quer dizer, a de justiça, de amor e de caridade, é a mais importante. É através dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, pois ela resume todas as outras. Então, nós poderíamos supor que, atendendo assim a fins didáticos, os espíritos disseram a Kardec que ele poderia adotar essa divisão em 10 das leis naturais, né? Da lei natural, que é a lei divina, né? Mas que poderiam existir outros subitens dentro dessa lei, né? Não necessariamente os 10, mas eles aceitaram, melhor dizendo, o que Kardec propôs como sendo uma forma, assim, de trazer didaticamente essa lei, embora outros itens pudessem ser sugeridos, né? E essas 10 poderiam ser decompostas até, né? Também é interessante frisar para nós, né, o que é mais importante, que os espíritos disseram para Kardec e para nós que a lei de justiça, de amor e de caridade é a mais importante, quer dizer, é superior às demais. Vai estabelecer, assim, uma espécie de hierarquia de prioridades. Então, a falange do Espírito de Verdade, né, vão explicar que essa lei é o resumo das outras leis, quer dizer, justiça, de amor e de caridade, né? Então, essa lei, né, seria aquela que mais efetivamente nos levaria a essa elevação espiritual. A compreensão dessa realidade, né, que os espíritos nos trazem, e a seriedade do trabalho de Kardec e a sua genialidade com relação à didática, né, demonstra, né, como essa estrutura doutrinária é sólida, mas ao mesmo tempo ela é flexível. Por quê? Porque dá margem, né, ela traz ensinos fundamentais e dá margem até aos ensinos, vamos dizer, os ensinos complementares, as obras complementares, né? Falando, dando para nós esse entendimento progressivo do Espiritismo, né? E essas contribuições tão importantes dessas obras subsidiárias. Nós vemos as obras de André Luiz, as obras de Joana, as obras de Ivone Pereira, de outros espíritos tão importantes também, que nos trouxeram complementações que vão com certeza, Amélia Rodrigues, né, que vão com certeza apenas somar a essa doutrina tão consoladora. A lei de justiça, de amor e de caridade nos convida a desenvolver o devotamento, a abnegação, a tolerância, a benevolência e a indulgência com todos aqueles que estão a caminho conosco. Vemos assim que essas leis morais vão estabelecer as relações e os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, essa divisão didática trazida por Kardec, trazendo a lei de adoração como estabelecendo essa relação com Deus. Vai ainda nos falar da lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição, estabelecendo uma relação com o próprio homem, consigo mesmo.
e vai completar com a lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade e lei de liberdade, estabelecendo a relação com o próximo, sendo que a mais importante, aquela que vai trazer maior progresso, aquela que poderíamos resumir como como os próprios espíritos, né, nos colocam, né, como superior às demais, a lei de justiça, de amor e de caridade. Não poderíamos falar de amor, nem da lei de justiça, de amor e caridade, sem falar de Jesus. E no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, onde Kardec vai nos trazer reflexões acerca da fala de Jesus, né? O maior mandamento da lei, de amar ao próximo como a nós mesmos, uma mensagem de Fenelon, onde ele diz que o amor é de essência divina e do primeiro ao último todos possuís do fundo do coração essa centelha. E ele ainda fala que essa lei de amor, esses efeitos dessa lei de amor, serão o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade ainda durante a vida. Então, por isso mesmo, não podemos separar o amor nem da justiça, nem da caridade. O amor, a partir desse sentimento de amar ao próximo, é que nós vamos praticar a justiça, é que nós vamos também praticar a caridade. Então, por isso, são inseparáveis. Assim, a justiça se aperfeiçoa no amor e o amor se expressa na caridade. A caridade é o amor em ação. Na conclusão 4 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que o progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. E essa lei, ele vem ainda dizer, né, que essa lei, ela se funda sobre essa certeza do futuro. E ele ainda vem nos falar que se tirar essa certeza, vai tirar da humanidade essa pedra fundamental. Kardec ainda vem lembrar, nesse mesmo item 4 da conclusão do Livro dos Espíritos, que desta lei de justiça vão se derivar todas as outras, e que a lei de justiça, de amor e de caridade é que vai ter a condição, se encerra a condição primordial para a felicidade do homem, e que só essa lei vai curar as chagas da sociedade. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos, Kardec nos traz uma mensagem no item 3 com o título de O Homem de Bem. E ele começa a mensagem dizendo assim: o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, ele pergunta se ele não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se ele desperdiçou voluntariamente uma ocasião qualquer de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, e ele pergunta, enfim, se fez aos outros o que desejava que os outros lhe fizessem. Kardec continua enumerando as qualidades e as virtudes, né, do homem de bem, falando que ele tem fé em Deus, tem fé no futuro. Ele sabe que todas as dificuldades da vida, as decepções, são provas, ele aceita sem lamentar. Ele é inspirado, ele sempre toma defesa do fraco contra o forte, sempre sacrifica os seus próprios interesses
pela justiça, ele é humano, ele respeita as convicções sinceras, é indulgente, enfim, estuda as próprias imperfeições, enfim, Kardec enumera qualidades, trazendo para nós, né, quem é esse verdadeiro homem de bem, que não tem ódio, que não tem rancor, né? E ele continua dizendo que o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como desejaria que os seus fossem respeitados. E ele vai ainda terminar a mensagem dizendo para nós que o que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Então, o que Kardec nos convida é acordar esse homem de bem que adormece em nós, é despertarmos para essas verdades que Jesus nos trouxe e caminharmos para a frente ou para o alto rumo a essa perfeição. É começarmos, a partir desta encarnação, estabelecermos para nós mudanças de atitude, compreendendo o nosso próximo, sendo indulgentes e praticando essa lei maior, que é a lei de justiça, é a lei de amor e de caridade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim, nos disse Jesus. Jesus nos mostra o caminho. Precisamos acordar e seguir com este mestre que continua de braços abertos a nos acolher, a nos guiar, a nos envolver com seu imenso amor, para que a cada encarnação façamos melhor, para que em cada encarnação possamos desenvolver as virtudes inerentes do Espírito perfeito que almejamos. Estamos no caminho, com certeza, e vamos chegar até ele. Que Jesus nos abençoe os propósitos, que Deus, na sua infinita misericórdia, esteja sempre em nossos pensamentos, esteja sempre conosco, sempre nos fortalecendo, e que tenhamos um domingo de paz, uma semana de muitas alegrias e de muitas decisões positivas. Que assim possa ser, queridos amigos. Graças a Deus. Bom dia a todos. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós estamos na instrução dos Espíritos, perdão às ofensas, itens 14 e 15. Vamos à passagem de Pedro. Senhor, quantas vezes terei de perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Será até 7 vezes? Respondeu Jesus. Perdoar-lhes-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E por que Pedro fez essa pergunta a Jesus? Segundo a orientação rabínica, razoável era perdoar as ofensas até 3 vezes. Pedro, querendo demonstrar que tinha assimilado os novos princípios com boa vontade, cogitou elevar esse limite até 7 vezes. Para responder a Pedro, Jesus utilizou um termo chamado hipérbole. E qual é o significado de hipérbole? É uma expressão exagerada que engrandece ou diminui a realidade. Podemos observar esse conceito em várias passagens. Qual era o objetivo de Jesus? O objetivo de Jesus era nos ensinar que devemos perdoar
ilimitadamente cada ofensa que recebemos e que o perdão é um ato de amor. Ao sentimento de amor nos cabe uma reflexão diária. Somos seres inteligentes, somos a essência da criação divina. O amor está dentro de nós, nos nossos corações. Precisamos, através do exercício diário, aprender a exteriorizar esse sentimento. Vamos confrontar essas palavras de amor e misericórdia com a oração simples que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. E tem um trecho exclusivo que fala sobre o perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus era justo e responde a Pedro: perdoarás cada ofensa tantas vezes ela te for feita. Jesus pretendia que observássemos o sentimento da caridade despertado pela infelicidade do outro. Queria nos ensinar a piedade, a compaixão, a misericórdia. Esse sentimento de caridade, ele deve estar presente em nossos pensamentos em todas as situações. Nas nossas orações diárias, nas situações do dia a dia, nas orações noturnas. Então, concluiremos que deveremos perdoar ilimitadamente e não cair no erro de fazermos julgamento. Ensinaremos através das nossas atitudes que na caridade pensamos primeiro no outro. E pensar primeiro no outro é nos colocar no lugar do outro, é procurar compreendê-lo. Em que condições de evolução encontra-se o nosso irmão? Se formos humildes de coração, as suas ofensas, alguma colocação equivocada, mesmo aquela utilizada para denegrir a nossa imagem, não vão nos afetar. Portanto, não revidaremos. Entendemos que não somos perfeitos e que também erramos. E, consequentemente, vamos precisar de indulgência perante Deus. Quando observarmos as leis naturais de Deus, teremos uma conduta tranquila. E vamos a uma reflexão sobre essa parte da explicação. O perdão é a maior prova de amor que Deus concede aos seus filhos através do processo reencarnatório. Se estamos encarnados hoje, é porque Deus perdoou as nossas faltas de vidas pregressas e não limitou as nossas encarnações para que a gente seguisse no processo de reparação. Esse é um exemplo de perdão ilimitado. Se Deus nos perdoa ilimitadamente, qual é o meu exercício diário? Como vou proceder para ter a condição de perdoar? É praticando perdão, é sendo indulgente, sendo caridoso, é ser generoso, é não se importar no que os outros estão pensando de nós. Você é um trouxa, não tem amor próprio, você foi humilhado. A sociedade, ela nos impõe ao revide. E aí nós temos que ter uma conduta de observar que em alguns momentos nós podemos estar prejudicando o nosso irmão. E que nenhum merecimento nós teremos em agravar a falta dele com maledicências e denegrindo a imagem. Se estamos fazendo isso, mais uma razão para sermos indulgentes. Nós precisamos entender que a gravidade, a recompensa dos nossos atos não está na terra, e sim no amor de Deus. E se o amor estiver bem entendido, devemos aproveitar as oportunidades de propagar esse amor que Jesus veio nos ensinar há 20 séculos e que ainda não compreendemos. E por essa razão, temos dificuldades em praticar esse amor para com o nosso próximo.
Não podemos esquecer que nós somos influenciados o dia inteiro e que a espiritualidade está a observar a nossa conduta o tempo todo, tanto os espíritos inferiores e quanto os espíritos superiores. A nossa influência, ela se dará conforme a nossa conduta, com qual espírito nós estamos nos afinando. Vivemos num mundo de provas e expiações. Maledicência, injúria, adultério, traição são imperfeições inerentes aos espíritos desse mundo. Convivemos com crimes de todas as modalidades, sejam leves ou hediondos. E aí eu estava fazendo as minhas pesquisas e eu deparei com um vídeo sobre o perdão. Encontrei um relato que me trouxe a uma reflexão profunda. É possível perdoar o homem que tirou a vida do seu filho? Vou citar o relato dessa senhora. É o caso de uma moradora de um estado do Brasil, que o marido morreu vítima de um AVC e ela ficou sozinha com 2 filhos. Ela mudou para um município dessa cidade, desse estado, e aí começou a trabalhar. De ambulante ela passou a empresária, abriu uma confeitaria. E um dia, em um assalto, o filho caçula dela, de 25 anos, reagiu e levou 2 tiros. Ele veio a óbito. Todos estavam revoltados, querendo vingança. E aí, qual foi a atitude dela? Ela, num ato de reflexão, procurou a família do autor dos disparos. Ele estava preso e ela pôde observar que se tratava de um homem que tinha uma mulher e 2 filhos que vieram do interior de uma cidade do Brasil. Ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eles estavam passando fome. Aí o marido resolveu assaltar e tirou a vida do caçula dessa senhora, que nos relata que eles não eram pessoas más e os filhos até eram bem educados. O que essa senhora fez? Ela procurou emprego para essa mulher e conseguiu uma moradia para eles. Ela nos relata que a dor dela não era maior que o bem que ela poderia praticar. Então ela resolveu pagar o mal com todo o bem. E que não queria para deixar resolver essa questão no céu com Deus. Ela precisava resolver essa questão aqui na terra. E ela acreditava em outro céu. O céu do amor e o céu do perdão. E aí nos ensina o Evangelho que o mérito do perdão ele é proporcional à gravidade. Neste caso, o mérito do perdão a um crime ele é muito maior que o mérito do perdão a uma ofensa. E aí outra reflexão me veio. Pode ser que não tenhamos hoje condições de conceder perdão a um criminoso. Mas esse exemplo ele nos mostra que é possível. E por que ele é possível? Porque ele depende da compreensão e da evolução dessa senhora que nos serve hoje como exemplo. Nesse capítulo do Evangelho, ele traz um parágrafo para nós espíritas em relação à conduta do perdão. Abraçamos a doutrina espírita, estudamos, compreendemos os ensinamentos de amor trazido pelo Cristo. Abordamos em reuniões, seja interna ou pública, que devemos praticar o perdão. Colocamos a necessidade de perdoar incondicionalmente, de pedir perdão aos nossos irmãos, seja qual for a falta. Os nossos exemplos
eles têm que condizer com aquilo que colocamos para os outros. Para essa finalidade, precisamos aplicar os ensinamentos do Cristo primeiro em nós. Em algum determinado momento, fomos convidados, seja pelo amor ou pela dor, e tivemos a escolha, através do nosso livre-arbítrio, de sermos discípulos do Cristo, ou seja, propagar a lei do amor. Devemos fazer todo o bem ao nosso próximo. Temos que observar a lei do trabalho, entender que não somos perfeitos. Se alguém nos deseja mal, devemos retribuir com todo o bem que podemos fazer. O nosso pensamento, a nossa conduta, as nossas orações precisam ser fundamentadas nas bases da caridade, ou seja, no amor ao próximo. Somos os responsáveis pelos nossos pensamentos. Precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos, se é que temos alguma pendência a resolver. Se ele não aceita o nosso pedido de perdão, nós devemos perseverar, continuar o nosso trabalho, procurar uma maneira de convencer esse irmão a nos perdoar através dos nossos exemplos. Feliz daquele que dorme com a certeza de que nada tem contra o seu irmão. Vamos finalizar essa primeira parte fazendo uma reflexão sobre esses ensinamentos. O mestre enfatizava que não construiremos nada de bom na sociedade terrestre enquanto não aprendermos a relevar o próximo em seus deslizes. Quando o fazemos incondicionalmente, tantas quantas vezes nos perturbe o nosso irmão, conservaremos a própria integridade, evitando atritos e desgastes que nos perturbam. Isso quando não desembocamos em ações intempestivas que complicam a jornada humana. Penso também nos benefícios do perdão, que se exprime na tolerância como instrumento altamente eficaz para o alargamento dos nossos horizontes. Persistência, uma virtude evangélica. Livro 70 vezes 7, autor Richard Simonetti. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar a um amigo é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Hoje, com a informação que temos, podemos construir uma jornada fundamentada nas bases da tolerância e não contrairmos inimigos. E mais ainda, tentar resolver as animosidades que ficaram da vida passada. Qual deve ser a nossa conduta? Primeiro, observar quais são os meus conceitos do entendimento do que é certo e o que é errado. Qual o meu conceito de amor ao próximo? Qual a régua que eu estou utilizando para medir as imperfeições do outro? Trazemos experiências das vidas passadas, temos a plena consciência de que vivemos até hoje nessa encarnação e desenvolvemos uma personalidade. Temos condições de entender quem somos nós? Julgamos os outros frequentemente? Somos duros, exigentes, inflexíveis para com os outros? Estamos sendo rigorosos até por uma palavra mal colocada pelo nosso irmão? Vamos fazer um parêntese
e vamos tentar fazer uma reflexão. Temos medo de desencarnar? Acredito que nem todos, mas todos nós, de certa forma, temos receio de encontrar com a nossa consciência. Conforme o bem ou o mal proceder, a consciência vai nos chamar aos ajustes e veremos que em pequena, em média ou em grande escala, teremos que pedir perdão a Deus pelas nossas atitudes. Quais os critérios que Deus irá utilizar para nos conceder o perdão? Os mesmos que utilizamos para julgar o nosso irmão. O que estamos fazendo na atual encarnação? Se estivermos procurando praticar a lei do amor, seremos tolerantes. Se não julgarmos, não vamos ter o que temer. Mas tem aqueles que julgam e insistem no julgamento e se colocam em uma posição uma posição de que nunca vão perdoar. Ele pronunciou a própria condenação. Vamos admitir que estamos em uma situação de animosidade com nosso irmão. Você já quebrou o orgulho e perguntou se não foi você o agressor? Se não colocou uma frase errada carregada de malícias e preconceitos? Tenha certeza que tudo ficou bem compreendido? Tenha consciência de que não foi você o agressor? Se fizermos uma análise e admitirmos que estamos errados, precisamos praticar a humildade, que começa por ter a coragem de quebrar o orgulho e pedir desculpas, pedir perdão. Vamos admitir ainda assim que o nosso irmão se encontre irredutível, não quer aceitar o seu pedido de desculpa. Mais uma razão para ser desindulgente. Esse irmão, ele pode estar na nossa casa, ser um vizinho, um amigo de infância, um companheiro de jornada de trabalho, um companheiro da casa espírita. Na convivência diária, temos que tomar o devido cuidado para não agravar a situação, procurando atitudes que façam o nosso irmão refletir e não continuar nos atacando. Precisamos ajustar essa situação agora na Terra. Tomar o devido cuidado para não criar um inimigo para as sucessivas encarnações, formando um processo de obsessão. Vamos admitir que fosse o nosso irmão que nos ofendeu. Vamos a mais um questionamento. Será que não fomos nós que envenenamos a situação? Não dificultamos as coisas para ele? Não fomos tolerantes? Muitas vezes, um pedido de desculpas resolve uma situação. E o Evangelho até nos alerta: se depender de nós para impedirmos uma determinada questão e não impedirmos, nós somos culpados. Então vamos admitir que fôssemos inocentes, que nenhuma censura para ser feita tenha o nosso irmão para conosco, e que não somos merecedores da investida do nosso irmão. Como devemos conduzir essa situação? Devemos nos mostrar ainda assim clementes ao nosso irmão. Assim, o nosso mérito só crescerá. E vamos tomar o Filho de Deus como exemplo. Ele nos ensina que veio para servir e não para ser servido. Portanto, estamos aqui para amar, não necessariamente para sermos amados. Finalizando o estudo da manhã de hoje, há duas maneiras diferentes de se perdoar. A primeira, por palavras, e a segunda, pelo coração. No perdão pelos lábios, podemos observar alguns equívocos.
afirmam perdoar. No entanto, sempre existe o mais, uma espécie de revide. E o perdão pelos lábios, ele pode ser através do rancor. Perdoo, mas não esqueço o mal que ele me fez. Por condenação, perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Por menosprezo, perdoo, mas lamento ter me envolvido com esse infeliz sem eira nem beira. Por maldição, perdoo, mas Deus há de castigá-lo. Por pretensão, perdoo, mas antes lhes direis uma verdade. Na realidade, em qualquer dessas alternativas, destilamos ressentimentos que nos envenenam. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro é o perdão cristão. Ele chama-se compreensão. Ninguém é intrinsecamente mau. Somos todos filhos de Deus. Não podemos exigir do outro mais do que podem dar. Há mais fragilidade que intencionalidade nos prejuízos que eles causam. Fica aqui a reflexão. A compreensão dispensa o perdão. Quem compreende não se ofende. Era exatamente isso que Jesus fazia. E vamos lembrar das palavras de Jesus no último instante da sua crucificação. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Graças a Deus. Vamos deixar uma mensagem do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e Caridade. O subtítulo é Caridade e Amor do Próximo. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão às ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como os irmãos. Graças a Deus. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos trabalhadores da casa de Miquel, aos nossos mentores espirituais, a oportunidade de estarmos aqui juntos para uma manhã de estudos. Senhor Jesus, Mestre, que o teu amor possa se estender a todos os nossos irmãos habitantes do planeta Terra, encarnados e desencarnados. Que o teu amor possa tocar os nossos corações, que nesse momento
nós possamos estar tocados de serenidade, de perdão, de tolerância, de todos aqueles sentimentos que nos fazem unirmos uns aos outros em benefício da evolução espiritual. Maria, Mãe da humanidade, que tu possa confortar as famílias que entregaram, confiaram a Deus os seus entes queridos. Que ela possa levar a tranquilidade em forma de amor a todas essas mães, confiando que o trabalho dos seus filhos foram concluídos aqui na terra e, consequentemente, foram chamados à pátria espiritual. Que esse retorno possa ser repleto de amor, de carinho, de bondade, que a espiritualidade possa recebê-los com todo o amor que Jesus veio nos ensinar. E que eles possam partir com a certeza de que nós estamos aqui, continuando o nosso caminho, porque é assim que tem que ser. Que nós possamos iniciar em nós a nossa regeneração, para podermos estar aptos a conviver com o mundo novo que apresenta, que é um mundo de regeneração. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia. Obrigado por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que de Ti recebemos. E que nesse momento Tu possa levar até Deus Pai Criador o nosso pedido de permissão para que seja encerrada a reunião pública da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade depende exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que o futuro seja feliz. Plante semente de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Jesus, Mestre amado, Mestre querido, neste momento, Senhor, estamos todos reunidos em Seu nome para aprender mais um pouquinho sobre o Seu Evangelho, esse Evangelho de amor, de união, que o Senhor trouxe para nós e que ilumina as nossas vidas. Rogamos a Ti, Mestre, Suas bênçãos e Seu amparo para este momento, que possamos ser envolvidos em luz, em paz e em serenidade, para aprender todas as lições que serão trazidas aqui hoje. Abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Jesus. Oi, crianças! O tema do nosso estudo hoje é uma passagem de Jesus com Pedro, o seu apóstolo, que se chama A Lição de Vigilância. Vamos ver o que significa essas duas palavrinhas? Lição significa um ensinamento, uma advertência. E vigilância é ficar atento, prestar bastante atenção. Que ensinamento foi esse que Jesus ensinou que temos que prestar bastante atenção? Vamos lá? Ele nos disse que quando aparecesse oportunidades na nossa vida de iluminação interior, de caminhos que nos levam a sermos pessoas melhores, que aproveitássemos todas essas chances. Sabe por quê? Porque somos ainda imperfeitos e basta apenas um pensamento negativo, uma palavra fútil, e nós somos levados ao desespero, à intranquilidade, pela nossa própria falta de cuidado. É como se Jesus estivesse falando para a gente: amigo, olha o que você pensa, olha o que você faz. Porque é preciso a gente resistir, tomar cuidado com o que pensamos
e com as nossas atitudes. Vamos agora saber direitinho como é que foi essa lição de Jesus com Pedro? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje nós vamos ver uma história bem legal, tá? Para o nosso aprendizado, mais um. E está contida nesse livro aqui, ó, o Boa Nova, no capítulo 21. Então vamos lá, vamos ver a lição da vigilância. Nosso irmão Jesus, sabendo de seus últimos momentos, quis deixar mais um ensinamento para os discípulos e para nós também. Achando-se eles, os 12 discípulos, em Cesareia de Filipe, reuniu-os e, fitando serenamente os companheiros, iniciou conversação sobre os serviços grandiosos do futuro, perguntando-lhes. Jesus fez uma pergunta assim, ó. E o que dizem os homens a meu respeito? João foi o primeiro que respondeu. Disse que o tinham como Elias. Simão Zelote disse que em Tiberíades acreditavam que fosse João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, disse que os judeus presumiam ser o profeta Jeremias. E aí, Jesus pergunta assim, ó. E vós? Quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro lhe responde. Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus responde para ele, diz a ele, bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus, e sobre a sua fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança. E Jesus, continuando, disse assim, amados, importa que eu vos esclareça o coração, para que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a confundir o entendimento. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Filipe, então, pergunta assim, como pode ser isso se o Senhor é o modelo supremo da bondade? E Jesus responde assim, instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Nosso reino ainda não é deste mundo. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção. E Simão Pedro diz assim, mestre, convém não exagerardes em suas palavras, hein? Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos dizeis demonstram que o Pai não é tão justo assim. E Jesus, dizendo com severidade, mas com docilidade ao mesmo tempo, porque só ele sabia fazer isso muito bem, diz assim, Pedro, retira estas palavras. Será que também tu não me entendes? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos.
No dia seguinte, puseram-se a caminhar, impressionados com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo, mas já percebera que suas expressões no dia anterior foram irrefletidas e que o mestre, como sempre, já o perdoara. E ele então chega perto dele e pergunta: Mestre, por que me mandaste retirar as palavras se vos demonstrei meu zelo de discípulo sincero? Ao que Jesus responde a ele: Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de coração para que te eleves ao céu, mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. No reino de Deus, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar. Preciso é resistir às tentações com todas as forças. E assim, meus irmãos, Jesus nos ensinou sobre a vigilância dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Vocês viram bem que Simão Pedro não entendeu e aí falou coisas sem pensar, mas Jesus o conhecia muito bem e o compreendeu e, como sempre, como ele aproveitava tudo para ensinar a cada um de nós. E aí, é hora de conversarmos, de refletir um pouco sobre o que acabamos de ouvir desse capítulo do Boa Nova. Jesus quis preparar os discípulos para os acontecimentos que haviam de vir em relação a ele, para que não esmorecessem em sua fé, sabendo sofrer, mas que teriam que ser fortes, continuar levando o Evangelho aos corações sofridos, principalmente após a sua partida. Ao indagar quem era, Jesus soube que muitos não o conheciam e nem acreditavam nele. Mas ele queria também saber deles, dos discípulos, aqueles que estavam mais próximos a ele. Ele fazia revelações, não é? Vocês devem lembrar. Depois ele sabia que mais tarde as bases do cristianismo estariam assentadas. Bom, e Pedro, quando ouviu Jesus falar da sua vida, da sua partida, de tudo aquilo que iria lhe acontecer, ele não compreendeu de imediato, ele não refletiu para falar, não é? O mestre, então, repreendeu-o com docilidade, com firmeza, mas com muito amor, pois compreende a cada um de nós. Mas e nós? O que falamos? Será que sempre refletimos antes de falar? Pedro ouviu o mestre relatar sobre o que iria lhe acontecer e interpretou à sua maneira. Ele estava indo tão bem, né? Mas, de repente, como alguém tão doce, tão perfeito poderia sofrer? Que pai é esse? Foi isso que ele falou, que ele perguntou. E nós? O que pensamos
quando vemos ou ouvimos certos fatos. Precisamos mais do que nunca vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, nossos sentimentos. A cura do corpo depende da cura da nossa alma. E você, criança, cuida do que fala com o seu amigo, com o seu irmão, com os seus pais, com os outros? Nós precisamos exercitar o amor, tirá-lo lá do fundo do nosso íntimo. Tudo que externamos, palavras e atitudes, vem de dentro para fora de nós. Então vamos exercitar bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, pensar em coisas boas, refletir e externar. Nós precisamos entender a mensagem sobre a vigilância que o Cristo nos deixou. E é de uma necessidade muito grande nesse momento em que estamos passando, com essa pandemia. Nós precisamos entender que precisamos ter bons pensamentos, ajudando a espiritualidade a reverter esse quadro. Depende de cada um de nós também. O que nós temos que fazer? Pensar no que vamos falar, pensar no que vamos fazer, analisar o que estamos sentindo, não só com os de dentro de casa, mas com quem a gente convive lá fora. E até com quem a gente não convive, com quem passa pela gente. Sermos gentis, enviarmos bons pensamentos. Coisas erradas não são só os outros que fazem, nós também. Então temos que ter aquele pensamento de caridade, sem julgar. Bom, vamos agora à atividade do dia. Espero que vocês tenham colocado em seus corações esse ensinamento sobre a vigilância, a lição da vigilância. Vigiar tudo que nos diz respeito, porque é de nós para fora, certo? Então, um beijo, fiquem com Deus. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? A gente preparou uma atividade que é um jogo. Vocês podem jogar tanto pelo computador, pelo notebook ou pelo celular, pelo tablet, como vocês preferirem. Esse jogo vai aparecer uma série de imagens que a gente vai ter que combinar umas com as outras. Vamos jogar junto? Para isso a gente vai clicar em começar. Vamos lá. Vai aparecer agora a primeira imagem. Aqui eu consigo ver um menino de máscara, né? E aí eu vou tentar achar aqui embaixo uma imagem e a palavra que combine com essa frase aqui. Vamos ler juntos? Usar máscara é termos pontinho, pontinho, pontinho com a gente e com quem amamos. O que será que combina aqui, que encaixa aqui? Usar máscara é termos atenção? Acho que não. Usar máscara é termos responsável? Também acho que não. Usar máscara é termos cuidado com a gente e com quem amamos. Tá vendo? Ó? A imagem também é a mesma. Vamos ver se a gente acertou? Acertamos! Agora vamos para a próxima. Aqui eu consigo ver uma menina que ela tá quietinha no sofá e aqui eu tenho uma nuvem em cima da cabeça dela, uma nuvem triste. Parece que ela tá triste, não é verdade? Vamos ler juntos o que está aqui escrito. Não podemos deixar os pontinho, pontinho, pontinho
crescerem dentro de nós. O que vocês acham que é? Não podemos deixar os preguiça? Acho que não. Também a imagem, olha, não combina. Acho que essa daqui. Não podemos deixar os maus pensamentos crescerem dentro de nós. É normal a gente ficar triste. Situações às vezes acontecem e a gente fica mesmo tristinho, às vezes não querendo falar muito. A gente não pode deixar esses maus pensamentos crescerem dentro da gente e acabar ficando o dia todo ali na nossa cabecinha. Por isso que a gente tem que ser vigilante, sempre prestar atenção no que a gente está pensando. Se a gente perceber que esses maus pensamentos estão toda hora passando pela nossa cabeça, a gente sempre pode fazer a prece, conversar com alguém, com um amigo, com os nossos pais. Não vamos deixar eles continuarem com a gente. Acho que a gente acertou. Vou clicar aqui para ver se eu acertei junto com vocês. Vamos lá? Acertamos. Agora qual deve ser o próximo? Nessa imagem tem duas meninas. Uma ela está olhando para o chão, prestando atenção para onde ela está pisando, olha. A outra não. A outra parece estar assim, olhando mais o jornal do que prestando atenção no chão. Às vezes a gente não está assim com o jornal, mas a gente está com o celular assim na rua, não é verdade? Se somos pontinho, 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 podemos nos machucar. O que vocês acham que ela tá, hein? Eu acho que ela tá sendo descuidada. Aqui, eu tenho descuidados aqui. E a imagem é a mesma. Vamos tentar ler para ver se encaixa bem? Se somos descuidados, podemos nos machucar. Ou seja, se a gente não prestar atenção aonde a gente está andando, no que a gente está fazendo, a gente pode acabar se machucando. Vamos ver se acertamos? Acertamos. Nessa imagem tem um menino que aparentemente ele não está querendo acordar. Ele está com a mão no despertador. A pontinho, pontinho, pontinho nos impede de crescer. Eu acho que ele está, sabe com o quê? Com preguiça. E eu tenho uma preguiça aqui, ó. A preguiça nos impede de crescer, porque ela nos impede da gente fazer as tarefas do nosso dia. Impede a gente de estudar, às vezes até mesmo de fazer a nossa higiene, né? De escovar os dentes, tomar um banho. Preguiça nunca é bom. Vamos ver se a gente acertou? Acertamos! Nessa imagem, vemos um menino que ele está muito feliz. Olha o sorrisão dele, ajudando a senhora a carregar as compras do mercado. Podemos pontinho, pontinho, pontinho em todos os momentos. Eu acho que é fazer o bem, porque é isso que ele está fazendo, não é? Olha, eu tenho um fazer bem aqui, fazer o bem aqui. E a imagem é igual. Vamos ver? Acertamos. Nessa imagem, a gente pode ver uma menina que ela tá ali concentrada escrevendo. Parece que ela está estudando, né? Quando somos pontinho, 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 aos estudos tiramos boas notas. Ou seja, quando somos dedicados ao estudo, quando nós prestamos atenção no estudo, com certeza a gente tira boas notas. Olha, eu tenho um dedicados aqui. Quando somos dedicados aos estudos, tiramos boas notas. Vamos ver se a gente acertou? Vamos para a próxima. Quando alguém fala conosco, temos que prestar pontinho, pontinho, pontinho. Esse menino aqui, ele tá com a mãozinha na orelha
parece que ele está prestando bastante atenção, não é verdade? Eu tenho uma atenção aqui. Vamos ver se encaixa? Quando alguém fala conosco, temos que prestar atenção. Nós gostamos que alguém, quando conversamos, preste atenção na gente. Então, a gente também tem que fazer o mesmo. Quando alguém estiver conversando conosco, prestar atenção. Esse menino aqui parece que ele era para estar estudando, mas ele não está fazendo isso, né? Ele está pensando no brinquedo, ele está pensando num sorvete. Eu acho que ele está distraído. Quando ficamos pontinho, 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 esquecemos de tudo. Acho que é o distraído. Olha, vamos ver? Quando ficamos distraídos, esquecemos de tudo. Nessa imagem, podemos ver várias crianças aqui segurando algumas caixas. Nelas temos brinquedo, temos livros também. E aí embaixo está escrito: vamos ajudar. Somos pontinho, 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 quando ajudamos os outros. O que será que a gente é quando ajuda os outros? Nós somos responsáveis? Acho que não. Nós somos solidários quando ajudamos os outros. Vamos ver? Acertamos. Agora ficou fácil, né? É a última. Aqui eu vejo uma menina com a sua mãe. Elas estão vestidas de super-heroínas e parece que elas estão limpando a casa. Ser pontinho, pontinho, pontinho é cumprir com as nossas tarefas. Ser responsável, não é, gente? Todo mundo tem as suas atribuições. Às vezes pode ser arrumar a cama, guardar os brinquedos, fazer o dever de casa. Mas ser responsável é isso, é cumprir com as tarefas e as obrigações de cada dia. Vamos ver? Acertamos! Finalizamos o jogo. Vamos ver nossas respostas? Esse foi o jogo que nós preparamos para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. O link para vocês jogarem vai estar, como sempre, na descrição do vídeo. Beijo em todos, uma ótima semana. Tchau, tchau! Deus, Pai de infinita bondade, agradecemos a Ti, Pai, toda a oportunidade que temos em nossas vidas, como esta que passamos agora da evangelização. Rogamos também, Pai, que o Senhor possa envolver a todos nós que aqui estamos, as nossas famílias, os nossos amigos, a toda a humanidade, Pai, para que tenhamos dias melhores, para que estejamos sempre unidos como seus filhos. Abençoe a todos nós, Senhor, e que tenhamos uma semana de paz. Que assim seja, graças a Deus.